Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso culto de Páscoa. Hoje, além de ser culto de Páscoa, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, que em nome de Jesus, seu coração possa estar preparado para dedicar esse tempo a Deus. Em nome de Jesus. Olá, irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz. Hoje, domingo, dia 4 de abril de 2021, nós, cristãos metodistas, celebramos a Páscoa. A Páscoa é uma das celebrações mais importantes da tradição cristã, porque ela evidencia a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, nos diz que, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Neste momento de pandemia que estamos vivendo, trancados em nossas casas, buscando o distanciamento social, realizando o nosso culto de forma online, estamos preocupados para que não venhamos a ser contaminados por este vírus. Estamos tristes com o número de mortes que tem se acentuado, se agravado a cada dia, torcendo para que as vacinas cheguem o mais rápido possível para todas as pessoas, e isso nos traz um sentimento de temor, de ansiedade, de preocupação, e a gente não vê a hora que passe e que termine este pesadelo. Interessante que, se nós traçarmos um paralelo na história e voltarmos a aproximadamente 2000 anos atrás, logo após a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que os seus discípulos, da mesma forma, estavam trancados, de portas fechadas, com medo, insegurança e sem saber o que poderia estar por vir. Eles sabiam que o seu líder estava morto e o que levou a essa crucificação foi uma situação política, e eles sabiam que eles poderiam ser considerados conspiradores, discípulos de Jesus, e poderiam ter o mesmo fim. Naquele momento, Jesus se põe no meio deles e, de uma forma inusitada, de uma forma inesperada, ele traz uma saudação redentora dizendo: paz seja convosco. Naquele momento, a alegria está de volta, o medo vai embora e eles passam a novamente ter a sua fé e confiança em Jesus. Neste tempo de Páscoa que estamos vivendo, da mesma forma, quando estamos aqui preocupados com toda essa situação, Jesus também está em nosso meio e, da mesma forma, nos dizendo: paz seja convosco. O Salmo de número 23, versículo 1, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você crê nessa verdade, se você crê no poder, na majestade, na glória e na provisão do Senhor, nesse domingo de Páscoa eu te convido a orar comigo, adorando ao Senhor. Oremos. Querido Deus, nós engrandecemos o Teu nome. Nós saudamos a Tua presença, Senhor, como igreja, reunidos nesse culto de Páscoa, celebrando a Tua ressurreição, o Teu sacrifício, a Tua glória. Nós te rendemos graças e te adoramos, Senhor. Recebe a adoração de cada irmão, de cada irmã, que cada um no seu lar te adora com esta oração. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. A paz, queridos irmãos. Falar em Páscoa
Me remete às aulas da escola dominical, quando eu era criança, lá na igreja metodista em Vila Nova Cachoeirinha, quando as minhas professoras me ensinavam a história do povo judeu, um povo que vivia escravizado e que Deus levantou Moisés, com a ajuda de Arão, como libertador desse povo. E eles passaram de uma vida de escravidão para uma vida de libertação. E todos os anos o povo judeu comemora essa data tão importante. E eles matam um cordeiro para comemorar a data. E com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro que deu a vida para nos salvar, nós comemoramos a passagem de uma morte para a vida, vida de salvação. Nosso Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E por isso ele vive e nós vamos viver também. Nós vamos estar ao lado dele, nós vamos ressuscitar com ele. Essa é a alegria da Páscoa, é a comemoração da passagem de uma vida de pecado para uma vida de salvação. Que nós possamos a cada dia buscar conhecer mais esse Jesus que nos deu esse privilégio de caminharmos com ele e termos a certeza de que um dia ressuscitaremos. Que Deus nos abençoe e eu desejo uma feliz Páscoa para todos os irmãos. Deus abençoe. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, versículo 2. Nesse momento do nosso culto, eu peço que cada um de nós possa buscar ao Senhor e experimentar as águas de descanso, as águas de repouso, de quem está em paz com Deus. E a maneira que a Bíblia nos ensina a estar em paz com Deus é a reconhecê-lo como o Senhor e a pedir perdão arrependidos e arrependidas pelos nossos pecados. Convido você a experimentar o perdão do Senhor, a experimentar o descanso no Senhor, nesse momento do nosso culto, pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por ser um Deus de misericórdia e de perdão. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nos comportamos, ou falamos, ou pensamos da maneira que desagrada ao Senhor. Acolhe, Senhor, cada oração de cada irmão, que confessando os seus pecados, se aproxima do Senhor neste momento. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o versículo seguinte do Salmo 23 diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Por amor do seu nome. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Sinta-se perdoado, sinta-se perdoada, em nome de Jesus. Um coração disposto a caminhar nas veredas da justiça é premiado, é galardoado por essa companhia e por essa direção do Senhor. Glórias sejam ao Senhor. Aleluia.
Eu vou ler um texto que se chama A Pedra Foi Removida. Período pascual, tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de ação. A morte e a ressurreição de Cristo o encantam, e o canto se faz presente. Este canto é o canto da fé, da esperança, da cura e da restauração. É o canto da amizade e do companheirismo. É o canto da vontade de servir a Deus e o canto da saudade dos amigos e da certeza da amizade. Também é o canto dos novos relacionamentos que vão sendo construídos, e muitos deles construídos no diálogo e no respeito. Acredito que a cruz e o túmulo vazio podem impulsionar as pessoas a conviverem com o contraditório da vida e a superarem as fragilidades humanas. A Páscoa nos ajuda a perdoar sem que peçam perdão, a pedir perdão mesmo sem ter cometido pecado, e pois é na tensão da morte e ressurreição que se encontra o verbo humanizar. Por ora, estou pensando e refletindo, pois sinto desabrochar em mim uma vontade de cantar e de contar os sussurros que ouço de Deus. E vou fazendo o que mais gosto, escrevendo os meus pensamentos, compartilhando as minhas ideias, dividindo os meus ideais, trabalhando pelos meus sonhos, cumprindo com a missão que me foi dada, sinalizando o reino de Deus e vivenciando a morte e a ressurreição do Cristo que me chamou para o discipulado cristão. Enquanto canto o canto da fé, considerando a morte e a vida de Jesus Cristo, vou esperando que Deus me ajude a fazer a minha parte para não cobrar dele o que é meu dever. A Páscoa nos ajuda nisso, nos liberta dos nossos medos, da nossa estagnação, do nosso confortismo e da nossa omissão. Ao ouvir o canto da ressurreição de Cristo, não dá para ficar parado, estático, imobilizado, pois a ressurreição nos chama à vida e ao compromisso. A pedra do túmulo onde depositar o corpo de Cristo foi removida, e a mensagem da Páscoa passa por aí, onde as pedras são removidas do caminho, não para facilitar, mas para motivar a busca e o sonho de uma vida com sentido e significado. Afinal, foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, e portanto cantamos Aleluia. Amanhecia. Era domingo. A casa estava silenciosa, muito quieta. As pessoas sentiam muita tristeza e saudade. Quarta noite, Jesus havia sido preso. E na sexta, foi morto. Eles estavam com muito medo também, pois acabaram de viver um terremoto. Na Bíblia diz: um grande terremoto foi sentido em muitos lugares, porque o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra que fechava o sepulcro e sentou-se sobre ela. O anjo tinha um brilho de relâmpago e suas roupas eram brancas, mais brancas do que a neve. Os guardas do sepulcro, vendo o anjo, tiveram tanto medo que acabaram caindo como se estivessem mortos. Nessa situação de medo, duas mulheres, Maria Madalena e Maria, decidiram ir até o sepulcro para ficar perto de Jesus. Ao se aproximarem, viram que alguma coisa acontecia. Apressaram-se e viram um anjo, guardas caídos e a pedra do sepulcro removida. O anjo falou com as mulheres: não tenham medo, sei que vocês vieram até Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Venham, vejam onde ele estava sepultado. Está vazio. Vão e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vai antes de vocês para a cidade da Galileia. Lá vocês o verão. Maria Madalena e Maria olharam-se admiradas, mas sentiram uma paz muito forte. Aos poucos,
A esperança e a alegria se tornaram fortes e elas começaram a correr, pois queriam anunciar aos discípulos tudo que o anjo havia dito. Quando estavam saindo, quase levaram um susto, pois Jesus foi ao encontro delas e disse: "Salve!" E elas, movidas por grande alegria, aproximaram-se rapidamente, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. A alegria era tanta que queriam permanecer junto a Jesus. Então Jesus as consolou, dizendo: "Não tenham medo, avisem meus irmãos que se dirijam até a Galileia e lá nos encontraremos." As mulheres, consoladas e animadas, saíram correndo para dar a notícia às pessoas tristes da casa. Dizer que Jesus estava vivo e queria encontrar-se com elas. Então as pessoas ficaram com muita esperança e começaram a falar: "É Páscoa! Jesus ressuscitou! Ele continua com todas as pessoas para ajudar, proteger e animar." Então, confiando nessa mensagem, as pessoas da casa voltaram a ter alegria. Por confiarem na presença de Jesus, até o medo, a tristeza diminuíram. O que é a Páscoa para mim? A Páscoa para mim é essa mensagem que aquelas pessoas tiveram, mensagem de alegria e muita gratidão porque Jesus deu a vida dele na cruz por nós. O cântico Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, com ele então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está
Aleluia! Nosso Jesus, nosso Rei, ressuscitou. Ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de tua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Obrigada, Deus. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Oh Deus, Senhor, tu venceste a morte e nós venceremos também. É só sermos firmes até o fim com nosso Deus. Nós somos vitoriosos porque o Senhor foi vitorioso. Ele venceu o nosso maior inimigo e hoje a gente celebra porque ele ressuscitou. Aleluia. Obrigada, Deus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. 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 Amém. Glória a Deus. Hosana. Aleluia, nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus. Falar sobre a Páscoa, nesses dias eu lembro muito de um hino que eu gosto, que ele fala que na sexta-feira é um dia que jamais vai ser esquecido. E realmente não vai, nunca a humanidade vai esquecer desse dia, né? Porque foi o dia que Jesus se deu por nós. Então, e nesse dia até Jesus pediu, quando os soldados foram pegá-lo, ele pediu, se fosse possível, que Deus passasse esse fardo. Mas Deus não passou, e Jesus passou por tudo que passou por nós. E aí, eu fico pensando nesse hino que ele fala, levaram Jesus, crucificaram numa cruz, né? E depois de tudo isso, ele mesmo crucificado, sofrendo,
a morte não venceu. Jesus venceu. Então, ele fala que a morte não venceu o nosso Jesus. Nem a dor de ser pregado na cruz foi o bastante para deter aquele que tem todo o poder. Então, a morte não venceu o nosso Jesus. E por isso, chega nesse domingo de Páscoa, como em todos, nós temos, todos os dias, nós temos que ter certeza que Ele está vivo, olhando por nós, cuidando de nós, com muito amor, com tudo que Ele tem de melhor para nos oferecer. Que nós possamos aprender, escutar a voz dEle e receber tudo que Ele tem para nós. Uma boa Páscoa, que Deus abençoe a todos. Páscoa, paz, amor, saúde, comunhão, obediência, alegria. Do pomar das muitas frutas plantadas para conhecimento e nutrição, escolheu o homem a única indevida, para selar sua partida e deixar clara a sua rejeição. A palavra divina que traz plena vida. Seu pecado não foi escolher a liberdade. Livrar era o nascimento. Seu crime foi escolher a prisão. Seduzido por um sorriso de fingimento, deixado depois da tentação na senda solitária do sofrimento. Mas Deus, que é o verbo da desistência, lhe conhece e não conjuga seu coração. Faz nascer no pomar da primeira existência a planta pequena da paz, a quem desbrocha em forma de reconciliação, e de inimigos, amigo, fiéis o faz. Ao longo dos milênios, dos dias havidos, uma semente germina aqui, para ser morta ali. E não dar o fruto da restauração, o único que, comido, vida faz produzir e transforma o desencontro em comunhão. Na plenitude dos milênios tristes transcorridos, do alto de um monte fora da cidade, arrebenta sobre as pedras uma flor. Tem a forma de uma cruz, tem força de uma cruz, tem o peso de uma cruz. Ela suporta a forma de um homem, ela guarda a força de um homem, ela resiste o peso de um homem. Nela, o homem justo vindo do céu é cravado por homens que não sabiam o que faziam. Não lhes importa que seu sangue jorre, não passa ele de um doce animal de sacrifício. Não lhe interessa que o sol forte torre o seu corpo, com uma luz firme e um pesado calor. Melhor será quanto maior for a sua dor. A cruz não parece, mas é Deus em ação, cheia quando espolcava a luz do dia. Mas quando a noite se punha, vazia, a cruz tem raízes fundas no chão, que se espalha até o túmulo da ressurreição. Tem raiz que atravessa a nuvem sombria, diante das testemunhas tantas acessão. Com os homens que olharam no deserto para a haste de metal, foram perdoados. Podemos olhar para ela e receber o abraço, em que Deus nos mostra que somos filhos amados. A cruz, com a ressurreição, é o Pai perto. A cruz é a cesta de aromas sobre nós lançados, para da culpa nos livrar até o último traço. Irmãos, graça e paz. O que é Páscoa para mim? Páscoa para mim é resgate, porque foi por amor a nós que Jesus deu a vida para nos resgatar. Porque nós éramos escravos do pecado, Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue na cruz, o preço desse resgate para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. E o Senhor, na sua palavra,
Em Gálatas 2:20, ele diz que Jesus, ele nos amou, né? E ele se entregou por amor a nós. Ele a si mesmo se entregou para nos resgatar, para nos dar salvação e vida em abundância. Amém? Então, amados, uma feliz Páscoa para todos. Que o Senhor seja sobre vós, com a sua paz e com o seu amor. Amém. Momento da palavra do Senhor, nesta noite, domingo de Páscoa, domingo de Santa Ceia. O que fazer quando a situação escapa do nosso controle? Nós temos uma frase que muitos de nós repetimos e falamos quando alguém nos pede alguma coisa, que é dizer assim: farei tudo o que estiver ao meu alcance. Na verdade, nós reconhecemos que nem todo está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo essa frase reflete que nós reconhecemos também que tem várias coisas ao nosso alcance e nós faremos tudo aquilo que nós podemos fazer. Na verdade, irmãos e irmãs, nós gostamos de ter o controle das coisas, gostamos de ter o controle da situação. E nunca estamos preparados para perder o controle. A verdade é essa. Embora nós reconheçamos que podemos perder o controle da situação, nós não estamos preparados para isso. Mas o que fazer quando perdemos o controle da situação? O que fazer quando não há mais nada ao nosso alcance? A mensagem de Páscoa, irmãos e irmãs, é uma mensagem de ânimo, de coragem, é uma mensagem de alento, especialmente nos dias difíceis que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite com a força do seu poder. Compartilho com vocês 2 textos da palavra. O primeiro se encontra na continuidade do Salmo de número 23. Nós vamos ler Salmo 23, versículo 4. E depois o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 ao 23. Salmo 23, versículo 4, diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. João 20, de 19 ao 23, nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverdes, são retidos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Toda a força do poder encontra-se em Deus, encontra-se na palavra.
Os discípulos se encontravam desorientados, sem saber o que fazer, fechados em si mesmos, com medo, perdidos. E o texto do Evangelho de João diz que Jesus veio, se pôs no meio deles. Eles estavam com medo, trancadas as portas, com medo dos judeus. Mas Jesus veio, se pôs no meio deles. E os saudou e disse assim: que a paz esteja com vocês. Numa situação de descontrole, de desesperança, Jesus veio para libertar os discípulos do medo que eles estavam sentindo e veio para lhes dar a paz. Interessante que depois que Jesus saúda com a paz, que a paz esteja com vocês, o texto de João vai dizer que, dizendo isso, o Senhor Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. E somente ali o texto diz que eles se alegraram. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E aí Jesus disse assim, de novo, que a paz esteja com vocês. Jesus veio para dar essa paz. Ele não veio somente para te saudar com a paz. Ele não veio somente para te desejar que você tenha paz. Ele veio para que você experimente a alegria de vê-lo e para que você sinta aquela paz. E aí ele diz de novo, agora que você está experimentando a paz como eu a dou, que essa paz esteja sempre com vocês. Jesus veio para libertar os discípulos do seu medo, para lhes dar paz, alegria. A paz fruto de alegria do ver o Senhor. E se os discípulos, trancadas as portas da casa onde eles estavam, sentiam que um projeto tinha acabado, sentiam que tudo aquilo que Jesus tinha dito que iria acontecer, a missão que o Pai estava dando para os discípulos tinha acabado. Jesus veio para dizer assim, o envio continua em pé, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus amados discípulos, minhas amadas discípulas, diz o Senhor Jesus, assim como o Pai enviou, eu também os envio. Disse ontem e disse isso para nós hoje. Jesus veio também para cumprir a sua promessa. Ele disse que ele precisava morrer e ressuscitar ao terceiro dia, porque somente fazendo isso o Espírito Santo viria para guiá-los, para consolá-los, para orientá-los. E a primeira coisa que Jesus diz após mostrar as mãos e na certeza da alegria que os discípulos sentiam no coração, a primeira coisa que ele fez foi soprar. Soprou sobre eles. O texto diz: recebam o Espírito Santo. Da mesma maneira, para nós, nesses dias tão difíceis, Jesus vem para nos libertar dos medos. E a gente precisa celebrar a presença viva de Jesus. A presença viva de Jesus nos liberta dos nossos medos. A presença viva de Jesus nos faz celebrar o Espírito Santo que está sobre nós. Nos faz lembrar de que o Senhor continua contando conosco. E a presença viva de Jesus nos dá alegria e paz. À luz dessa palavra, à luz da mensagem da Páscoa, da mensagem da ressurreição, gostaria de compartilhar algumas coisas com você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Não tema diante das aflições. O medo é algo natural. Talvez esse texto de João esteja ali para nos dizer isso. Mas a gente precisa dizer e ficar firme e não temer diante das aflições. Quando perdemos o controle da situação, essa situação se apresenta diante de nós e nos coloca como se estivéssemos num vale, numa depressão de terra, onde não há perspectiva
A águia tem perspectiva desde as alturas dos montes. Mas que perspectiva, que visão de futuro pode ter quem está num vale. Ainda que a situação seja de vale, de sombra, de morte, precisamos saber de que não podemos temer mal nenhum, como o salmista diz no versículo 4 do Salmo 23. No meio da tragédia, Ele é socorro bem presente. Creia. No meio do choro, Ele é consolo. No meio de uma situação de morte, Ele é vida. Jesus é vida. Como ovelhas do bom pastor, nós sentimos consolo ao simples toque do seu bordão, ao simples toque do seu cajado. Isso que o salmista vai dizer, isso que Davi vai dizer no Salmo 23. O teu bordão, o teu cansado, teu cajado me consolam, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque tu estás comigo, por isso não temerei mal nenhum. Recebe essa palavra, meu irmão. Não tema diante das aflições. Mais do que trabalhar pela paz, pela tua paz, o Senhor Jesus quer que você experimente a paz sobrenatural que temos nele, somente nele. O cajado, como acabei de dizer, sinaliza a presença de Deus, a presença de Jesus na tua vida. Sinaliza a direção. O cajado na mão do pastor também é direção. Que o Senhor Jesus possa dirigir a tua vida e que você, sobre todas as coisas, saiba nessa direção. Jesus tem um propósito para você, meu irmão. Jesus tem um propósito para você, minha irmã. Receba a direção do Senhor. Assim como na vida dos discípulos, o projeto e o ministério deles não tinha chegado ao fim. A Páscoa da ressurreição serve para nós. Lembra para nós, para mim e para você, que o propósito do Senhor, naquilo que Ele tem confiado a nós, nos dons que Ele tem nos dado, nos dons que Ele tem te dado, no ministério, na igreja que Ele tem te dado, continua vivo. Continua presente. E o Senhor continua contando com a gente. O Senhor soprou o fôlego de vida eterna sobre nós, quando nós nos tornamos ovelhas desse bom pastor. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando você, meu irmão, minha irmã, entregou a sua vida a Jesus. Nós nos tornamos filhos do Senhor, filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. E Ele sopra sobre nós. Ele nos sela com o seu Espírito Santo. Creia nisso. Você tem sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, não há ministério que possa ser exercido, não há trabalho que possa ser exercido. Então que em nome de Jesus saiba que o projeto de Deus sobre a tua vida continua em pé e que você tem esse Espírito Santo capacitador. E o texto de João vai terminar dizendo que Jesus diz para seus discípulos, recebam o Espírito Santo, e depois diz assim, se de algum de vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Eu queria dizer para você nesta noite que você tem o Espírito Santo de Deus. Você que experimentou o perdão de Deus. Você que experimentou a graça do Senhor. Você que experimentou a paz do Senhor, a alegria que vem do Senhor. Você que experimentou a libertação dos teus medos que vem do Senhor. Você que experimentou a misericórdia do Senhor. Não há maneira de não anunciar esse perdão. Quem tem o Espírito Santo do Senhor, perdoa. Sente-se perdoado. Perdoa.
vive em unidade, vive em concordância, suporta o irmão, suporta a irmã. E anuncia essa graça. É como se dissessem hoje, nos dias de hoje, para algum médico. Como se Deus dissesse hoje para algum médico: eu vou te dar a cura de todas as doenças. E esse médico acredita na mensagem, acredita naquilo que Deus está dando. Se vacina, fica curado de todas as doenças. É impossível um bom médico, um médico de verdade, não sair distribuindo. E outra coisa, aquela vacina é de graça. Deus diz assim: essa vacina é de graça. É impossível. É impossível que não haja desejo no coração de que todo mundo, de que todos sejam curados. A ilustração serve para dizer que se você tem o Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, não há maneira de reter o pecado de ninguém. Assim como o Pai me enviou em amor, em sacrifício, o Pai os envia, recebam o Espírito Santo. E anunciem o perdão de Deus. Perdoem. Vivem em unidade. Essa é a mensagem maravilhosa da Páscoa. Que Deus te abençoe com essa certeza. Em nome de Jesus. Perdeu o controle da situação? Não tem importância. Jesus ressurreto tem poder para afastar os nossos medos. Sente-se como numa depressão, num vale sombrio e sem perspectiva. A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, tem o poder de alimentar a nossa fé e a certeza de vida e vida eterna. Sente-se ameaçado e sem forças? Alegre-se, exulte no Deus da tua salvação, porque Jesus está vivo e nós vivos com Ele. Você está apreensivo e com o coração fechado? Jesus tem poder para te dar paz na tua caminhada. E o mais importante, Jesus te deu o Espírito Santo. Anuncie a graça do seu perdão. A maioria de pessoas, possível, a todos e todas que você puder, perdoe e anuncie essa graça. O desafio nesta Páscoa de 2021 é confiar no autor da vida. Confiar em Jesus, que tem poder para te levantar. Confiar no Espírito Santo, Ele é o fôlego divino que revigora a tua vida. Como um dia Deus disse para Ezequiel: farei entrar o meu Espírito sobre o meu povo num vale de ossos secos. Assim Jesus sopra o seu Espírito sobre a tua vida agora. Ainda que estejas em um vale sombrio e tenebroso, Ele está te levantando, Ele está te dando visão do futuro, Ele está te consolando. A sua presença, o seu cajado está dizendo: eu estou contigo. Jesus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: eu te consolo, eu te levanto, eu estou contigo. Jesus está dizendo para você: eu vivo. Que nesta Páscoa, essa mensagem aquiete o teu coração e revigore o teu espírito. Em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos nesse momento, Senhor, pelas adversidades que nos causam temor. Por todas elas, Senhor. Pelos adversários da nossa fé. Pelo medo, pela incerteza, pela desconfiança,
pela falta de visão. Abençoa-nos, Senhor. Oramos pelos doentes, oramos pelas famílias enlutadas. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus de vida, um Deus de cura. Te agradecer pela cura e pelo restabelecimento de alguns dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Pela cura, pelo restabelecimento de todas as pessoas que foram afetadas, Senhor, por esta doença. Oramos pelos profissionais, todos os profissionais que atuam nas diversas áreas da nossa sociedade, Senhor. Cuida de nós. Oramos pela vacina neste tempo. Oramos pela vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que nesta Páscoa, essa mensagem possa estar viva no teu coração. O Salmo de número 23, no versículo 5, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queria te convidar, à luz desta palavra, a ter mais um momento de oração, preparando nosso coração para a Santa Ceia do Senhor. Que possamos orar pelos nossos pecados, que possamos orar pelos pecados da igreja, conforme orientação do nosso bispo nesta semana. Que possamos pedir perdão diante e à luz desta palavra que nós acabamos de ouvir. Amém? Sinta-se à vontade para ali onde você está, fazer essa oração do jeito que você achar melhor. Oremos, peçamos ao Senhor que Ele nos prepare para participar da sua mesa. Oramos a Ti, Senhor, mais uma vez, confessando os nossos pecados. Queremos nesta hora colocar e confessar os pecados da Tua igreja. Queremos Te pedir perdão quando pecamos como igreja, Senhor, cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, quando buscamos a quem culpar e assim promovemos desunião. Em nome de Jesus. Perdoa-nos quando as lutas e os nossos temores são maiores do que a alegria de Te contemplar, Senhor Jesus. Perdoa-nos e guia-nos pelas Tuas veredas, Senhor. Obrigado porque podemos sentir no nosso coração a Tua paz, podemos sentir no nosso coração a Tua alegria, podemos sentir no nosso coração o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Perdoados os nossos pecados, esse é o momento de participar da Santa Ceia do Senhor. Convido a que você possa acompanhar a oração de consagração em atitude de oração. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. A oração de humilde acesso, você pode fazê-la conosco. Ó misericordioso Pai, nós humildemente
te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. A mesa está posta aqui e a mesa está posta aí com você no teu lar. Você pode nesse momento já distribuir os elementos aí com a tua família, que possamos participar juntos, em comunhão, mesmo dispersos, mas em comunhão, da mesa do Senhor. Amém. Deus seja louvado, toda a glória seja dada a Ele. Momento maravilhoso de experimentarmos a ceia do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Páscoa. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado por esta mesa. Obrigado pela Santa Ceia. Obrigado por sermos a tua igreja, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe na caminhada, que a tua presença esteja conosco sempre, que possamos saber disso. Alimente em nós a certeza da tua companhia, da tua presença, do teu poder, em todas as situações. Fortalece-nos, revigora-nos, revigora a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. E que a bênção desse Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja contigo, meu irmão, minha irmã, esteja na tua casa, no teu lar, e permaneça sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém.